Felismar Manuel, junto ao povo Puri, sou Yamanhuri Chuté, Kayá. Essa partícula Kayá, ela tem vínculo com a nossa herança, como tarefa, né, de família, de cuidar dos vegetais com vistas à saúde, que era uma herança de minha mãe. Minha mãe, entre Maria Soares, entre os Puri, Mariquinha Puri, ela recebeu como tarefa principal o que ele chama de ponto Kayá, né, que é como se fosse uma missão, né, uma tarefa que ela deveria dedicar a cuidar da saúde, principalmente a partir das raízes dos vegetais, né. Minha mãe foi casada 2 vezes, e no segundo casamento com um descendente italiano, e ela não... Eu acredito que por causa da pressão que havia sobre as práticas Puri, ela não ficava muito à vontade em lidar com isso. Então, ela quis transferir essa missão para mim, né? E aí a gente teve um preparo, em algumas ocasiões que ela falava sobre o assunto, tinha banhos, né, de ervas que dava, colocação das raízes pendurada no corpo, dormir com ela algumas noites, até ter uma certeza que a transferência tinha sido aceita. E, naturalmente, que a nossa linhagem familiar, com essa tradição Kayá, ela vem lá da bisavó, que era Indira Puri, que era indígena da floresta mesmo, e o próprio Petarré, da nossa aldeia rural, Ambogoara, que também era dessa tradição Kayá. Por isso é que nossa aldeia, lá em Fazenda dos Gregórios, era especialmente voltada para cuidados com a saúde a partir da flora vegetal, principalmente da flora vegetal. Eu saí depois para estudar fora, em busca de expertises dos brancos para ser aplicada nas nossas estruturas sociais a favor do nosso povo Puri, que já lá naquela época sofria uma pressão, não de apagamento, mas de menos-valia, né? Eu costumo dizer que eu não passei pela fase de inconsciência da minha origem, mas eu passei pela fase em que a sociedade dominante impunha sobre nós uma ideia de sermos seres inferiores, e que só cessou quando a gente deixa de ser Puri e se torna um matuto comum igual aos outros, né? E aí, no caso, como nivelou outros que não eram Puri no mesmo nível, ninguém contestou e assumiu bem a ideia que o povo urbano eram mais sábios, mais merecedores, e que a gente era uma categoria inferior, né? A gente virou, então, passou todo mundo a ser caipira. Você tinha o povo urbano da cidade e os caipiras. Aí nós também éramos caipira, igual os italianos, né? Aquele pessoal que era menos letrado. Isso é importante a gente entender, porque as lideranças Puri, já lá naquela época, no fim de 1800, início de 1900, já colocava as crianças Puri para irem para as escolas dos brancos, a adquirir as expertises dos brancos, para se colocarem depois nas funções dessas expertises na sociedade da época, e nessa posição conseguir trazer benefícios para o povo Puri. Vamos discorrer um pouquinho aqui sobre a etnomedicina Puri, né? O conceito Puri para saúde
é Tipimo. É muito comum a gente, no ambiente puri, falar de Tipimo Trihonara, né? Tipimo Trihonara, que são os saberes da saúde. O conceito de saúde para o povo puri é o vigor, né? O vigor da vida, né? Então, ele envolve a Tecuaraçu, que gera o equilíbrio e que vai gerar o bem viver, né? É disso que se ocupa a saúde. A vida biológica é considerada do ponto de vista existencial, na sua totalidade. Por isso que é Baiuá Shaema, que é viver e existir. O existir, para o Puri, é como uma coisa imperativa. É tanto que o verbo viver é tchai, e quando você fala em existir, ele é ordenante, a forma ordenante, tchaé, né? Que é a gente tem que existir. E o conceito de bem viver é iwa tchaé, né? A gente tem 3 níveis de pessoas na comunidade que desenvolvem expertise. Tem um aconselhador, que é o Puricá Carruanô. Né? O papel do Puricá Carruanô é principalmente aconselhar e ajudar as pessoas a adquirirem segurança nos seus conceitos, nas suas questões. Tem o curador, que é o Open Don't, né? Esse trata principalmente de indicar, ouvir as pessoas e indicar banhos florais, banhos foliares, né? Coisas desse tipo, chás, etc. E tem o tratador, isso é uma ordem hierárquica, que é o Charré Endonde. Na realidade, o tratador, ele geralmente é uma pessoa com expertise de vida acadêmica dos brancos, a maioria eram com formação farmacêutica, formação médica, né? E que são os principais responsáveis pelo diálogo com os especialistas brancos, né? E o importante é que esse tipo de medicina despertou muito interesse nas pessoas, no mundo dos brancos, no mundo dos invasores, né, dos amigos dos invasores. E entre eles estava meu avô materno, Joaquim Soares de Souza Lima, que nascido mais ou menos em 1865, a gente não tem uma data segura do nascimento dele, em torno disso, e que veio com a sua família para o Brasil. A família peregrinou um pouco em vários locais da zona da Mata Mineira, mas depois se instalaram na região do Valão, próximo a Tuiuitinga. É uma das famílias tradicionais, a Soares de Souza Lima. E ele tinha uma verdadeira admiração pela medicina puri. E procurava ouvir os aconselhadores, os curadores, os tratadores, conversava com as lideranças, observava as queixas de pacientes e o resultado das aplicações, e ele acabou, então, se dedicando a essa tarefa. E nesse contato ele acabou se apaixonando lá pela minha bisavó, né, Maria Graciana. Maria Graciana, ela já nasceu em 1877, eles quando se casaram, ela tinha 15 anos, casaram em 1892, essas datas todas são aproximadas, tá, gente? Cerca de... E o interessante é que para ele português, para ele ser aceito para casar com uma índia, ele tinha que produzir uma ação afirmativa da cultura puri. E o que ele fez foi formatar, vamos dizer assim, eu estou usando a linguagem de agora, né? Formatar o sistema de medicina puri de acordo com a sistemática da homeopatia, né? E que
a gente verá ali mais adiante, né? Ele tomou, então, como modelo a flora vegetal, né? E desta flora, ele acabou utilizando a palavra floralia para o sistema de tratamento Puri. Ficou chamado de floralia Puri, né? O sistema Puri tem medicamento feito com flores, com folhas, com frutas, com sementes, com cascas, com a madeira, com o caule e com a raiz. Isso fez com que... E das resinas, né? A gente não pode esquecer que as árvores costumam produzir resinas, que eles formavam ungüentos, né? Cataplasma também, que era usado, xaropes, elixir, licores e balas. Era muito comum fazer um tipo de doce. Lá eles usavam a rapadura, com o extrato do medicamento, deixava aquilo num ponto, como se fossem balas, que a pessoa ficasse chupando e ingerindo aquela resina, né? E esse sistema foi chamado de Floralia Puri. Joaquim Soares de Souza Lima, que após assumir parentesco Puri por cunhadismo, né? O Puri admite o parentesco de algumas maneiras, e o cunhadismo é um dos meios, né? Então, ele deixa de se assinar Joaquim Soares de Souza Lima e passa a ser conhecido como Quincas Lusitano Puri. Então, Joaquim Soares de Souza Lima e Quincas Lusitano Puri é a mesma pessoa. O sistema, a visão Puri da saúde, ela é uma visão integral. Entretanto, tem 3 divisões que aconteceram. O Dijetipimo, que é um cuidado especial em promover a saúde dental. O Imitipimo, que é um cuidado especial com a saúde do corpo. E, após a invasão dos europeus, surgiu uma outra dificuldade, e que foi enfrentada com um modelo chamado Xanguá, que é a cura mental, o principal, evitar distúrbios mentais. Após a invasão, os puris se tornaram, começaram a ter ansiedade, né, esse tipo de coisa, revolta, inclusive. Então, a Floralia Puri, né, os florais das flores, os folhais das folhas, os frutais das frutas, e quando usa a própria semente, é gemais, os cascais das cascas, os lenhais do caule e os risais das raízes, né? A sistematização, né, ela é similar à homeopatia, né? Então, o vegetal é colocado em infusão em álcool. Recebe a cada dia 12 sacudidelas do recipiente contendo vegetal em álcool, a cada dia. E isso acontece durante 12 dias. Aí ele tem o extrato do vegetal. Esse extrato alcoólico toma 100 partes dele, leva para outro recipiente e completa para 1000. E, novamente, tem 12 sacudidelas a cada dia, durante 12 dias. E aí tem a primeira fortificação do remédio. Dessa primeira fortificação, se toma 100 ml, completa novamente para 1000 ml, novamente 12 sacudidelas a cada dia, durante 12 dias, tem a segunda fortificação. E na comunidade se usava apenas até a terceira fortificação. Acima da terceira fortificação, o emprego era dos tratadores, o mais alto na hierarquia de cuidados, né? Os florais e folhais, normalmente, ele é aplicado no nível dos descontrole das emoções. Os cascais e os lenhais,
quando começa a atingir e prejudicar o nível físico, né, o nível biológico. E os frutais e os risais é quando está trazendo transtorno a nível fisiológico, né, que está envolvendo a TUTAC, né, que é geral. E, no caso do Xanguá, quando ele traz desequilíbrios mentais nas pessoas, né. O interessante é que muitas das vezes, quando eu ministrei cursos na universidade, os alunos me perguntavam quais os vegetais principais. E é bastante complicado isso, porque o Brasil é um território muito grande, e a zona da mata, onde o povo puri vivia, é muito grande também, e tem uma variedade muito grande de vegetais, né? Então, uma das publicações onde eu encontrei a maioria, ou talvez a totalidade, dos vegetais usados pelos puris é um conjunto de livros, são 2 volumes, 2 volumes de livros, publicado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que se chama Livro Verde das Plantas Industriais e Comerciais do Brasil. Penso eu que o título é esse. Mas é o Livro Verde das Plantas. Nesse livro, a maioria dos vegetais catalogados de emprego, eu estou falando dos vegetais com indicação em saúde, são vegetais que eram utilizados pelo povo puri. Naturalmente que isso não significa dizer que esse livro tenha sido, que os dados tenham sido fornecidos pelo povo puri. Eu não tenho essa informação. Não sei quem colaborou para fornecer os dados desses componentes, né? Agora, é interessante a gente saber que esse dado da medicina puri, ele foi amplamente utilizado em toda a época da minha existência, junto aos meus familiares e ao povo puri da região de Grisema. Eu nasci em 1939, já na gravidez da minha mãe, a assistência foi com a homeopatia puri. Na minha infância, eu fui tratado com homeopatia puri, na adolescência. Eu só fui conhecer remédios alopáticos quando eu saí de lá e fui estudar com os padres que eu fui fazer a carreira de professor e padre, né? Então, aí eu conheci os remédios alopáticos que até então eu desconhecia, né? Havia na região um médico que chegou a ser da minha época, cheguei a conviver com ele, que foi o Antônio Arruda, que foi muito famoso, acho que ele foi até prefeito de Ibiricema, que ele era adepto da nossa medicina puri. Ainda dentro da ideia de cuidado, né, com o outro, porque a tarefa da saúde é principalmente a preocupação de cuidado consigo, com o ambiente e com o outro. O povo puri conviveu muito com as outras culturas, né? É interessante observar que as pessoas que não tinham grandes possibilidades de ajudar os outros, ajudavam orando, impondo a mão, benzendo, né? Fazendo promessas. Esse foi uma abertura que as lideranças puri viram que o povo puri poderia aprender essas expertises também. Então, começaram a surgir as benzedeiras, né, rezadeiras, pessoas que faziam uma ação simbólica, né, pensando que aquela ação podia refletir em benefício dos outros, na cura dos outros, né. E isto teve uma boa repercussão junto à população, porque o povo puri não se envergonhavam de ser o tirador de rezas na capela, o benzedor daquele que estava doente, né? Então, usava-se, tem várias estratégias de benzeduras, de preces, tanto para ajudar animais como para ajudar a pessoa humana,
que eles utilizavam. E que passou, naturalmente, dado a seriedade com que o povo puri considerava essas atividades, ter uma aceitação muito boa entre a população, né? Eu acredito que ainda nos dias de hoje, essas práticas ainda possam ser encontradas lá nas regiões, né? E por que isso? Porque no sistema puri, de ser puri, há muito a utilização das reflexões. Os aconselhadores, que eram os principais, os aconselhadores puris, né? Que foram os principais que aprenderam essas expertises, eles já eram treinados com as reflexões purias, meditações do fogo, meditação da água, que eram técnicas que se aplicam tanto em benefício próprio como em benefício do outro, né? Esse outro pode ser outra pessoa, um animal, um vegetal, uma planta. E isso teve uma repercussão e aceitação, e eu diria que pode ser uma marca, né? Que a população não puri, muitas das vezes, via mais essa marca como um qualificativo puri do que outros atributos próprios do puri, quando essa era uma interação, né? O puri sempre foi um indígena interativo com o seu meio, né? E geralmente pensando o benefício todo este sistema, né, de etnomedicina puri, principalmente a sistematização da Floralia puri, ela é um sistema que dura, né, que continua conosco até hoje. Eu tive chance de passar para alunos na universidade, a minha comunidade ainda me procura para algumas ajudas usando este sistema, pessoal de casa a gente ainda trata com essa sistemática. Então, é um sistema que nunca deixou de existir, né? E que está de acordo com todo o enfrentamento que o povo puri teve na sua história de vida. Naturalmente que ela foi uma medicina espontânea do período da floresta e que, após a sistematização, passou para os que... toda a descendência puri, né? Todos os... primeira geração, como a minha avó, segunda geração, como minha mãe, terceira geração, como eu, e eu poderia dizer que um pouco, já a quarta geração, que são meus alunos, que fizeram farmácia, medicina, enfermagem, fisioterapia, foram vários terapeutas, né? O pessoal da psicomotricidade, psicanálise também. Então, na minha quarta geração, eu acabei transferindo para além dos filhos naturais, né? Os filhos culturais. E eu acho que ele se enquadra dentro desse ideário, né, de curar as pessoas, né, que estão enfermas, levantar essas pessoas, fortalecer essas pessoas para resistirem, né, e principalmente honrar a memória de todas aquelas pessoas ancestrais que produziram isso e que fizeram esse sistema chegar até nós. Eu tenho muito prazer em ser puri. Eu já tive a oportunidade de dizer que eu não passei pelo o problema de não ter identidade, né? Eu, ao contrário, eu percebi que ter identidade puri é semelhante ao que muitos brancos fazem hoje, procurando segunda cidadania. Eu tive a oportunidade de ter cidadania africana pelo meu avô, italiana pelo meu pai, portuguesa pelo meu avô materno, mas principalmente a cidadania que me interessou foi a cidadania na qual eu me formei, a identidade puri, com a qual eu me realizo e me considero uno com a natureza. Toda a minha vida tem sido um esforço pela Tecoaraçu.